Estamos iniciando aí esse evento aí do Comitê de Contencioso Econômico do IBRAC, e como abertura eu vou brevemente comentar que tivemos aí, como todos sabem, a edição de uma lei importante no final de 2022, a Lei 14.470, que trouxe diversas inovações em matéria de responsabilidade civil. E no Comitê de Contencioso Econômico do IBRAC nós estamos iniciando aí uma série de encontros para discutir cada um desses temas e aprofundar as discussões de maneira a ponderar e avaliar as mudanças e ramificações dessas novas previsões legais. Então, queria, com isso, dar as boas-vindas aí a todos os participantes, agradecer aos nossos palestrantes, doutora Rogéria Dotti, doutora Juliana Cordeiro e doutor Daniel Amorim, agradecer por terem gentilmente aceito o nosso convite e poder nos ajudar aí com esse debate que vai ser bastante importante e seguramente bastante interessante. Com isso eu passo a palavra aí ao Fred, que organizou aí e que vai moderar esse debate. Bom dia a todos. Bom, a gente tem falado sobre tutela de evidência e ação de reparação de dano nos últimos encontros do ano passado, justamente com essa dúvida de como que essa inovação da lei traria algum tipo de novidade, né, ou celeridade às ações de reparação de dano de cartel. O artigo 47A, que a Lei 14.470 incluiu na Lei de Defesa da Concorrência, diz que a decisão do plenário do CAD ela é apta a fundamentar a concessão de tutela de evidência, permitindo, inclusive, ao juiz conceder liminarmente nas ações previstas no artigo 47, que é justamente o dispositivo legal que autoriza o ajuizamento de ações individuais ou coletivas para fazer cessar a infração à ordem econômica e obter a reparação de eventuais perdas e danos. Esse dispositivo ele foi incluído na lei e a exposição de motivos do projeto no Senado diz que o objetivo era imprimir maior celeridade às ações privadas e atribuir a elas grau de efetividade imediata capaz de gerar um efeito dissuasório nos ilícitos concorrenciais. Então, nesse sentido, a concessão da tutela de evidência, como ela foi idealizada no projeto, justamente seria inverter o ônus da morosidade do processo, que até então tenderia justamente no prejudicado, que é a ajuização, e ver ali esse litígio perdurar por muitos anos até chegar a um acordo ou quem sabe, uma sentença. De qualquer forma, a gente fica aí com essa dúvida de como que seria a utilidade prática do Instituto nessas ações. E aí, para isso, a gente trouxe aqui hoje um time de processualistas estrelados, né, para a gente debater justamente, trazer essa visão do processo civil e como ela vai ser aplicada esse instituto, que não é novo, tá? Embora ele tenha uma previsão expressa no Código de 2015, não é um instituto novo, como vai ser explicado aqui, e como seria essa aplicação no nosso contexto de ARDCs. Então, os nossos convidados de hoje são o Daniel Amorim Assunção Neves, que é mestre e doutor em Direito Processual Civil pela USP, advogado sócio do escritório aqui. Neves de Russo Fonseca Advogados. Bem-vindo, Daniel. Bom dia, obrigado por estar aqui conosco. A nossa próxima convidada é a professora Juliana Cordeiro de Faria, que é mestre e doutora em Direito Civil pela minha alma mater, a Vetusta Casa de Afonso Pena, da Universidade Federal de Minas Gerais. Também professora de Direito Processual Civil e da graduação e pós-graduação da Faculdade de Direito da UFMG, diretora científica do Instituto de Direito Processual, também advogada, sócio Humberto Teodoro Júnior, Sociedade de Advogados. Bem-vinda, Juliana, bom dia, obrigado por estar aqui conosco. E, por último, não menos importante, a doutora Rogéria Dotti, que é mestre e doutora em Direito Processual Civil pela Universidade Federal do Paraná, secretária-geral do Instituto Brasileiro de Direito Processual, do IDP, presidente da Comissão de Processo Civil da OAB Paraná, também advogado e sócio do Dotti Advogados. Bem-vinda, bom dia, Rogério, obrigado pelo convite. Então, assim, vamos direto ao ponto, né, começar aqui o nosso debate, que acho que a gente tem muitos pontos para tratar, e vou começar inicialmente com o Daniel, e pedir para Daniel, assim, para a gente estabelecer, né, um baseline aqui do que a gente vai falar, trazer um pouco da base teórica do que é, né, quais são as hipóteses de concessão de tutela de evidência e o que diferencia a tutela de evidência de uma tutela de urgência.
Bom, então, bom dia a todos. Obrigado aí ao pessoal do IBRAC pelo convite. Então, temos aqui a Dora, o Bruno, o Zé Inácio, o Fred e a Mônica, né, doutorzinho Freire, que foi quem fez o contato comigo fazendo o convite. Obrigado aí pela oportunidade, né? Juliana, a Rogéria, minhas amigas, companheiras aí, né, das dificuldades processuais, vamos a mais uma, né? E dentro dessa minha missão introdutória, né, a tutela da evidência é uma espécie dentro de um gênero maior, que é a tutela provisória. A tutela provisória é uma tutela que tem 3 características essenciais. É uma tutela concedida mediante uma cognição sumária, portanto, o juízo ele não tem todas as informações necessárias. Quando concede uma tutela, ele tem apenas acesso a uma parcela de informações, ou seja, uma cognição ainda limitada. Daí porque, e esse é o segundo requisito, ele forma um juízo de mera probabilidade do direito, ele não vai ter uma certeza de que o direito existe, mas apenas uma probabilidade da existência daquele direito, e por ser provisória, essa é uma tutela que vai necessariamente ser, no futuro, substituída por uma tutela definitiva, né? Ela vai ser confirmada ou vai ser substituída de maneira negativa, vai ser revogada por uma tutela definitiva. Essa tutela provisória da evidência, especificamente, ela é uma tutela satisfativa. Significa dizer que ela vai entregar para a parte um resultado prático idêntico ao que seria entregue como resultado de uma tutela definitiva. E nisso, ela se assemelha a uma tutela antecipada, né? Em termos de resultado prático, ela faz o mesmo serviço do que faz uma tutela antecipada. Mas com a tutela antecipada e com a tutela cautelar, ela não se confunde. E ela não se confunde por conta de um elemento de primeira essencial. As tutelas de urgência, como o próprio nome dizem, elas são de urgência porque a sua concessão depende do requisito do periculum in mora, do tempo como inimigo, daquela ideia clássica de que se o direito não for tutelado imediatamente, ele vai perecer. Haverá um grave dano de difícil ou incerta reparação. A ideia de que, se não houver uma tutela imediata, nem adianta tutelar no futuro, porque isso vai ser ineficaz, isso vai ser inútil. As tutelas de urgência, elas têm essa característica e só serão concedidas se isso ficar devidamente demonstrado no processo. E a tutela da evidência não. A tutela da evidência, ela não trabalha com periculum in mora, ela não trabalha com essa ideia da urgência. É claro que essa distinção básica e primordial, ela não é a única, né? Nós também vamos ter algumas diferenças procedimentais, né? Por uma opção do legislador, nós não temos tutela da evidência antecedente. É o que nós deduzimos da leitura do artigo 294, parágrafo único do CPC. Então, eu só posso fazer um pedido antecedente de tutela cautelar ou antecipada. Os meus pedidos de tutela da evidência, eles só podem ser feitos de forma incidental. Então, eu só vou poder usar essa novidade já elaborado o meu pedido de tutela principal. Posso fazer como tópico da petição inicial ou durante o processo, mas nunca de maneira incidental. Não sei o que a Juliana e a Rogéria pensam, mas imagino que é discutível a possibilidade de uma tutela de urgência em determinadas condições de ofício. Mas a tutela da evidência, eu não vejo espaço para discussão, né? Afinal, a possibilidade de uma tutela de urgência de ofício estaria associada a não permitir que o juiz admita o perecimento de um direito invariavelmente indisponível, porque o juiz teria a preocupação de não trabalhar inutilmente. E nada disso, obviamente, acontece na tutela de evidência, já que ali o direito não corre risco nenhum de perecer. Então, aí eu já teria também uma outra diferença procedimental. Agora, a diferença que me parece mais importante, porque está por vir, né? Eu acho que a segunda parte dos debates é onde a coisa vai esquentar efetivamente, é uma percepção minha, né? Então, é uma premissa que eu crio até para alicerçar a minha segunda participação. Quando eu penso na tutela da evidência, eu penso que o legislador, como ele permite uma tutela provisória fundada apenas na probabilidade, ele
nos traz uma probabilidade qualificada. E de que maneira? Ele libera o juiz, numa tutela de urgência, para uma probabilidade mais livre. Ele vem no artigo 300 caput e diz: o que o autor precisa provar para o juiz em termos de probabilidade do direito? Leve ao juiz elementos que evidenciem essa probabilidade. Que elementos são esses? Elementos argumentativos, elementos probatórios, é tudo muito aberto. Tudo depende muito do caso concreto, tudo depende muito do que você faz para convencer o juiz. Não há nada na lei que feche muito aquilo que será analisado, debatido no caso concreto. Na tutela da evidência, eu já percebo que é uma probabilidade mais fechada. Com maior ou menor, né, alargamento no que toca a uma liberdade cognitiva do juízo, há um direcionamento maior da lei. E esse direcionamento, ele se faz, na minha perspectiva, em 3 modelos distintos. Um primeiro modelo é por meio de requisitos objetivamente aferíveis. Ou seja, a probabilidade ela vem pré-determinada por requisitos objetivamente aferíveis, mais ou menos objetivamente aferíveis. Então, eu dou como exemplo aqui o artigo 59, parágrafo 1º da Lei de Locações. Então, você quer uma liminar numa ação de despejo, você vai ter um rol ali de situações, basta você tipificar a sua hipótese, numa delas você tem direito a liminar. Quer dizer, ali é objetivamente aferível se você tem direito àquela tutela da evidência ou não. Quer dizer, não tem muito o que discutir, é só você tipificar a tua hipótese ali que você tem direito à tutela da evidência. Uma segunda hipótese, né, ou um segundo modelo, esse é mais aberto, é a ideia da prova documental. Quer dizer, você alega algo, né, você alega uma titularidade do direito e leva uma prova documental que corrobore o que você está alegando a ponto de convencer o juiz. É claro que há uma liberdade maior do juiz aqui na apreciação da probabilidade do direito, mas, de qualquer maneira, há uma exigência de prova documental, seja ela qual for. Será analisada no caso concreto. É o que nós temos ali no artigo 700, caput do CPC. A ação monitória, ela trabalha com essa ideia em termos de tutela da evidência. E, por fim, que é a que mais me interessa aqui, a hipótese do documento específico. Então, o legislador, ele vira e diz o seguinte: olha, se você me trouxer um documento específico, eu te dou a tutela da evidência. É o que nós temos no artigo 311, inciso 3º. Você vai discutir uma obrigação repersecutória, se você me trouxer um contrato escrito de depósito, você tem direito a liminar, que é uma tutela da evidência. E eu imagino que esse artigo 47A da LDC, com essa nova redação, ele tenha sido modelado nessa terceira espécie de tutela da evidência, ao fazer uma remissão expressa à decisão do pleno do CAD, prevista no artigo 93. Então, o que o legislador basicamente está dizendo é o seguinte: olha, você vai ter direito a uma tutela da evidência se você me trouxer esse documento específico aqui, que é a decisão do CAD prevista no artigo 93. Então, da onde vem a probabilidade do direito? Desse documento específico, decisão prevista no artigo 93 do CAD. Então, por hora, eu vou ficando por aqui. Depois eu volto. Pronto, tá ótimo, Daniel. Tá muito bem explicado. Acho que talvez, né, até para eu gosto de simplificar ainda mais, né? A gente, quando conversa muito com o juiz, a gente começa a adquirir esse hábito. Só não desenha, né? Mas acho que talvez uma distinção, então, né? Acho que para quem aprendeu o processo civil no Código de 73, estava acostumado ali com aquele, né? Vera semelhança da alegação, perigo de perecimento do direito. Então, para o pessoal do concorrencial aqui que é mais afetado a mandado de segurança, fumo boni iuris e perigo in mora, a gente está falando de uma tutela que talvez está presa aí no primeiro requisito apenas, né? Só no fumus boni iuris ou na verossemelhança do direito, que vai ser demonstrado por requisitos que estão ali no rol da lei ou que foi adquirido na prática forense. E por isso que eu acho que eu falo que não é um instituto novo, porque a gente já tinha diversas previsões que habilitavam a concessão de tutela sem o requisito da urgência, mas estava ali uma previsão legal justamente para
o requisito da evidência. E aí eu jogo para a Juliana, perguntar de novo, né, na base geral, né, com base na prática dela, se o Instituto tem cumprido as suas funções de atribuir maior celeridade e efetividade à tutela jurisdicional, em quais hipóteses, né, você vê que ele é mais usualmente concedido nos tribunais? Então, primeiramente, meu bom dia a todos os participantes desse evento. Eu gostaria imensamente de agradecer o convite que me foi formulado pelo IBRAC, através do meu querido Fred. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui nessa manhã, dialogando com colegas igualmente queridos, que são a Rogéria e o Daniel. Acho que vai ser uma oportunidade, e é uma oportunidade rara que nós temos de nos encontrar e ter um breve momento para trocarmos ideias a respeito, né, dos avanços e de todas as novidades que nós estamos, e desafios que o processo nos apresenta. E aqui, nessa manhã, o comitê nos apresentou um dos desafios que é absolutamente recente, no ambiente aí concorrencial, que é a introdução desse artigo 47A, e eu acho muito importante para a gente, antes de entrar na discussão do 47A propriamente dito, nós compreendermos qual foi o escopo da introdução desse artigo 311, da tutela de evidência, dessas técnicas, que, na verdade, são técnicas de cognição sumarizada para maior eficiência do processo, em que a gente não exige uma cognição exauriente para que o titular do direito tenha acesso já a possibilidade de exercício do seu direito, de satisfação do seu direito, ainda que provisoriamente, e a compreensão desse fenômeno, desse novo instituto que, embora ele contivesse previsões na legislação anterior, a extensão que o Código de Processo Civil deu a ele revela muito da alma desse novo código. E essa alma, né, enxergou na tutela de evidência a possibilidade de nós termos um modelo de processo com técnicas que permitissem uma maior eficiência diante de nós aqui todos, né, que estamos aqui presentes nesse evento, sabemos da morosidade do sistema de justiça e principalmente das ações, né, ligadas aí à reparação dos danos concorrenciais, né, a morosidade dessas demandas, elas exigem pensar-se novas técnicas para que a gente possa dotá-las de maior efetividade e eficiência. Bem, a previsão da tutela de evidência, que o Daniel bem trouxe aí, com todas as suas nuances, as suas características, ela veio, então, com esse escopo de trazer maior celeridade e efetividade. Nós estamos aí entrando, o código, em breve, celebra seus 7 anos de vigência, de idade, né, de entrada em vigor, e o que a tutela de evidência tem a nos revelar? Bom, primeiro, nós não temos um estudo empírico muito robusto aí, mais recente, a respeito da aplicação pelo próprio Poder Judiciário da tutela de evidência e quais hipóteses ela tem sido mais utilizada. Nós temos um estudo do Gajardoni, que foi feito, aí depois eu posso até disponibilizar aqueles que tenham interesse, em que foi feito um levantamento perante o Tribunal de Justiça de São Paulo, para avaliar de que forma o Tribunal de Justiça de São Paulo estaria aplicando a tutela de evidência aí nos 2, 3 primeiros anos de vigência do Código. Foram os 3 primeiros anos de vigência. Então, o que se revelou é que, verdadeiramente, nós não temos uma aplicação com a força que se esperava da tutela de evidência no processo. Até porque a maioria das hipóteses que estão ali previstas, elas vão ocorrer em situações que já permitiriam o chamado julgamento antecipado do litígio, como são as hipóteses dos incisos 1º e
quarto, que a gente já teria o contraditório, toda aquela situação desenhada, e a gente vai observar que as mesmas situações que levam à possibilidade de uma tutela de evidência, elas vão corroborar para uma possibilidade do julgamento antecipado da lide. E, nesses casos, o que a gente observa é que o interesse na tutela de evidência é para permitir, no fundo, esvaziar o efeito suspensivo da apelação, porque se eu obtenho, num julgamento antecipado, já a tutela de evidência, nesse ambiente, a apelação não vai ter efeito suspensivo com relação àquele capítulo que foi objeto da tutela de evidência. No estudo que o professor Gardoni fez, ele identificou, né, que as hipóteses do inciso 1, inciso 2, que é a do precedente, né, e a do inciso 1 e 2, que são novidades, elas não estavam com uma aplicação da força ou com a amplitude que se esperava. A hipótese do inciso 3º, que é da ação de depósito, que era da ação de alienação fiduciária, que já existia no decreto respectivo, né, ela continuou tendo o mesmo fluxo de deferimentos. E aí ficou o inciso 4, que eu acho que esse é o que vai nos interessar mais diretamente aqui nos nossos debates, que é a hipótese em que a petição inicial ela está instruída com prova documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor a que o réu não oponha prova capaz de gerar dúvida razoável. E essa hipótese é a hipótese que mais se encontrou deferimento de tutela de evidência. No somatório do número de decisões de concessão de tutela de evidência, a que mais se encontrava deferida no tribunal era exatamente a do inciso 4, que essa sim é uma grande novidade no CPC, e essa sim é aquela que eu acho que nós vamos dialogar bastante a respeito ao longo desse webinar. Né? Então, eu também fico por aqui, né, para os próximos debates, agora sim, mais especificamente relativamente ao 47A da LDC. Mas perfeito, agora a resposta, inclusive, conversa com a última pergunta de caráter mais geral que eu direcionar para a doutora Rogéria, que conversa um pouco com o artigo que ela publicou recentemente no Conjur. A gente escuta aqui, né, do Daniel quanto da Juliana, que essa inovação talvez estaria ali na questão documental para a concessão da tutela de evidência. Doutora Rogéria, considerando que esse rol do 311 não é taxativo, qual que você considera que é a verdadeira inovação trazida pelo artigo? E se há ali talvez uma tendência de dar maior prestígio à decisão administrativa? Obrigado, bom dia a todos. Quero inicialmente cumprimentar o presidente do IBRAC, Bruno, quero cumprimentar José Inácio, quero cumprimentar a Dora, que fez, então, a recepção para todos nós aqui já desde o início da manhã. Cumprimento o Frederico, que fez debates conosco antes aqui desse webinar, e agradeço profundamente o convite que me foi formulado, então, Frederico. Eu queria cumprimentar também os meus colegas aqui, queridos amigos da área do processo civil, a Juliana e o Daniel Amorim Neves. Então, o que nós entendemos de grande inovação a partir do artigo 47A, introduzido pela Lei 14.470 de 2022, é que a partir de agora, pela primeira vez no sistema jurídico brasileiro, será possível a concessão da tutela da evidência com base em uma decisão administrativa do CAD. Por que eu digo isso? E o Daniel pontuou muito bem, não apenas as características da tutela da evidência, como da tutela provisória em geral e da tutela da evidência, mas também essa questão de ter um documento específico que o legislador elege para ser algo autorizador dessa antecipação da realização do direito final no processo. Ou seja, se antecipa o resultado final do processo porque o autor detém um documento, detém um elemento que mostra a alta probabilidade do seu direito. Sempre lembrando que tutela da evidência diz respeito à probabilidade muito forte do direito do autor e uma prova documental já produzida. Em comparação também, nos casos em que não é liminar, pela fragilidade da defesa do réu. Então, esse artigo 47A, ele permite que, a partir de uma decisão do CAD, do plenário
do Tribunal do CAD, seja possível, então, antecipar a realização daquele direito da pessoa que se sente prejudicada, ou através de uma obrigação de fazer, ou eventualmente até numa ação de indenização, e esse é um ponto bastante polêmico que eu acho que a gente pode discutir um pouquinho mais para frente. Mas o que eu queria destacar desde logo é que até então, a partir do artigo 311 do Código, era possível antecipar a realização de um direito com base em precedentes judiciais, ou seja, decisões em caráter vinculante proferida pelos tribunais superiores. O que diz o artigo 311 é súmula vinculante ou casos repetitivos. E aí a gente pensa nos recursos repetitivos e nos incidentes de resolução de demandas repetitivas. É bem verdade que já havia acontecendo uma ampliação desse artigo 311, inciso 2º. Então, nós temos um enunciado já do Conselho da Justiça Federal que diz que o legislador disse menos do que deveria nesse artigo 311, inciso 2º. Tanto é assim que se admite também que súmulas dos tribunais superiores que não tenham aquele caráter de súmula vinculante do Supremo Tribunal Federal também possam autorizar a tutela da evidência. Esse é o enunciado 48 do Conselho da Justiça Federal. E também a Escola Nacional de Formação de Magistrados, através do enunciado 30, prevê que seja possível ampliar, então, esse inciso 2º do 311 para outras hipóteses também de precedentes de decisões vinculantes. Como eu disse, até então nós tínhamos, até novembro agora até o final de 2022, nós tínhamos a possibilidade de uma decisão vinculante do Poder Judiciário autorizar que um juiz de direito também do próprio Poder Judiciário antecipasse liminarmente a realização de um direito. E aí a gente tem inúmeros casos, a Juliana muito bem pontuou a pesquisa do professor Gajardoni. Eu participei de uma banca na USP essa semana, coincidentemente, em que a aluna fez justamente uma análise do Tribunal de Justiça de São Paulo no ano de 2021 sobre todas as tutelas de evidência concedidas com base no inciso 2º. E aí a gente vê muitas questões, por exemplo, em relação ao teto remuneratório dos servidores. Nós já temos uma tese fixada, então, pelo Supremo Tribunal Federal, e nesse aspecto é possível antecipar, cada vez que o teto remuneratório for considerado na soma e não nos vínculos individuais, uma série de questões que permitem, então, ao judiciário antecipar. Mas, como eu disse, a grande novidade aqui é que está se partindo de uma decisão administrativa do CAD, ou seja, está se dando um valor enorme a uma decisão administrativa do Tribunal Pleno, a respeito, então, do direito concorrencial, e, a partir de, então, essa decisão vai autorizar a concessão. É claro que o juiz no Poder Judiciário vai poder fazer um crivo a respeito dessa decisão administrativa, se houve o devido processo legal, se foram observadas as formalidades, inclusive, quanto ao contraditório, né? Mas, considerando que seja uma decisão elaborada de uma forma correta, sem nenhuma nulidade, ela autoriza, desde logo, então, a tutela da evidência. Por fim, eu quero dizer que essa alteração legislativa tão importante parece retratar aquilo que o legislador francês há muito tempo instituiu através da tutela da evidência. Ela existe desde 1973 na França, e parece que o nosso legislador se inspirou no legislador francês. E lá é possível antecipar um direito, a realização desse direito, sempre que, como dizem os franceses, a obrigação não for seriamente contestável. O que é uma obrigação não seriamente contestável? É justamente uma obrigação que nos parece evidente. No caso aqui, algo já reconhecido como ilícito pelo plenário do CAD. Ou seja, se dá uma grande importância a essas decisões administrativas agora do CAD. Eu fico por aqui e a gente vai poder continuar na sequência esse debate. Não, tá ótimo. E como introdução para o tema, a gente já viu que temos aí já o cerco armado para o debate que vem aí. Então, já volto para a Juliana justamente com essa questão da decisão administrativa. E a Rogéria fala aí da consagração da decisão do plenário para a concessão de tutela de evidência. E aqui, nesse comitê, a gente discute muito uma tendência de dar-se uma deferência ao judiciário à decisão administrativa. Então, minha pergunta é, essa consagração que a lei traz para a concessão de tutela de evidência, aliada a essa possível deferência do judiciário com as decisões de mérito do CAD, significa que o juiz, ao se ver com um pedido de tutela de evidência, ele poderia concedê-la
mesmo nos casos em que a decisão administrativa está submetida ao judiciário para uma análise, numa ação anulatória? Bom, Fred, a pergunta é bastante interessante. No fundo, ela vai no centro das discussões, dos debates, para se compreender qual que é a força de uma decisão do CAD, nos termos do artigo 47A. A própria legislação do LDC já considera as decisões do plenário do CAD como um título executivo extrajudicial. E, como tal, ele está submetido a um regime de presunção, e não é uma presunção absoluta, é uma presunção relativa. Então, o que a gente tem aqui, com o espírito do legislador, como bem disse a Rogéria, é uma situação nova, bastante interessante no direito brasileiro, é que a gente começa a expandir essa presunção de veracidade das decisões administrativas, no caso aqui especificamente das decisões do CAD, não a ponto de nós chegarmos a alguns, como alguns sistemas, a emprestar uma força de uma coisa julgada administrativa. Então, isso significa que a força vinculativa dessa decisão plenária é uma força vinculativa que, dentro da perspectiva do Poder Judiciário, leva a uma presunção que é relativa, e isso significa que o juiz vai ter a possibilidade de fazer a análise, ele não está vinculado, porque tem uma decisão do CAD, automaticamente eu já tenho que deferir a tutela de evidência. Vai ser necessário o exame de todo o conjunto e ao juiz não vai se retirar essa possibilidade. Principalmente quando, né, nós já tivermos ações buscando discutir a validade ou não da decisão do próprio CAD, a decisão que tem que a lei está aderindo essa presunção de legitimidade. Então, eu acho, assim, muito importante o passo que foi dado pela legislação, dentro de uma perspectiva de nós buscarmos um sistema também de apoio para o controle da concorrência pela via privada, das ações individuais ou coletivas no espaço privado, para além daquela que se chama jurisdição pública, né, que é a administrativa no ambiente do CAD. Então, eu acho que é um passo importante, mas a gente tem que ter o cuidado também de dar a dosimetria adequada à força dessa decisão do CAD quando eu atribuo a ela, para mim, eu estou como o Daniel, eu acho que ela é vista sob a perspectiva da tutela de evidência como um documento específico com uma força muito grande para fins de definir o reconhecimento do direito, né, da existência do ilícito, da infração à ordem econômica e do direito a uma eventual reparação e do direito à obrigação de cessar o ato lesivo à ordem econômica. Então, sintetizando aí o que eu penso a respeito, né, no que tange a sua pergunta, eu acho que a gente não pode chegar ao ponto de levar essas decisões a um pedestal que exclua ou que cria uma força vinculativa para o juiz, mas, ao mesmo tempo, nós temos que ter a seguinte visão: se não existe uma oposição séria à decisão ponderada pelo juiz, essa decisão do CAD vai gozar de presunção de legitimidade enquanto ela não for desconstituída. Então, essa é a minha visão aí a respeito da temática. Claro. E até a desconstituição, então, cabe ao juiz, né, fazer esse juízo, embora tenha eventual ação de anulação, vai ficar com ele, né, de entender se ali é ou não possível a concessão da tutela de evidência. Então, aí agora eu volto para o Daniel e a gente agora vai para a parte mais prática do nosso debate aqui, né? Daniel, assim, e qual que é a utilidade da decisão do CAD numa ação dessa do artigo 47, não, como previsto, né, no 47A? E aí, considerando aqui duas premissas, né, de que a decisão do plenário do CAD, em geral, ela decide pela existência da infração à ordem econômica,
e aplica a penalidade administrativa. Isso, não há quantificação de dano, cálculo de sobrepreço, etc. e tal. Então, qual seria a utilidade aqui da tutela de evidência nesse contexto? Então, vamos partir da premissa de que esse permitindo ao juiz a concessão liminar da tutela se dê numa circunstância em que não haja uma discussão judicial sobre a decisão do CAD, em que uma análise prévia do juiz a respeito do procedimento administrativo não leve a acreditar que haja nenhum tipo de nulidade nesse procedimento administrativo, e que não haja nenhuma aberração de conteúdo na decisão, até porque o juiz provavelmente não vai ter nenhuma capacidade para ver aberração jurídica nenhuma, porque o conteúdo não lhe será de acesso fácil, porque o juiz não vai ter o expertise para entender direito concorrencial a ponto de falar que a decisão do CAD gerou um absurdo em termos de conteúdo. Então, o juiz, né, ele dá aquela olhada, fala, olha, está tudo ok, ninguém está discutindo isso aqui, a parte pediu a tutela, falou, ó, está aqui, eu tenho esse direito agora, e eu vou dar essa tutela. Qual é a questão que vai se colocar aqui? A partir do momento que a parte se diz lesada, né, ela pede uma tutela da evidência nos termos do 47A, nós temos que dar o passo seguinte. E o passo seguinte, ele vai ter que ser dado basicamente em 3 etapas. Porque essa parte lesada, para chegar no finalmente, vamos dizer assim, ela vai ter que partir da constatação de que houve uma infração econômica, provar que essa infração econômica, ela gerou um dano, que essa geração de dano tem um nexo de causalidade com a infração econômica e vai precisar quantificar esse dano. Perceba que são 3 etapas que passarão longe desse documento, que foi o documento elegido pelo legislador para fundamentar a tutela da evidência. Então, de duas uma. Ou essas etapas foram percorridas unilateralmente pelo autor sedizente credor, ou seja, o autor percorreu essas etapas de maneira unilateral, sem observância do contraditório, e já as apresentou na sua petição inicial. Eu disse, olha, essas atividades me geraram tal dano, tal, está aqui tudo documentado, está aqui uma prova, eu não vou nem chamar de pericial, porque para mim perícia é o que se faz em juízo, mas está aqui uma prova técnica, contábil, e pai, tá aqui, o meu prejuízo é tanto, e eu quero uma tutela provisória, porque eu já quero começar a executar esse valor. Está aqui o prato feito, o famoso PF. A minha primeira pergunta é, cabe tutela provisória da evidência? Quer dizer, o 47A, ele alcança a tutela provisória? Na minha percepção, não parece. Não parece que sim. Por quê? Porque se a tutela provisória, na minha premissa, ela depende de uma probabilidade qualificada, eu não tenho essa probabilidade qualificada nessas etapas que foram percorridas pelo autor e não pela decisão administrativa proferida pelo CAD. Perceba, o que me dá a segurança de afirmar que ali há uma probabilidade do direito não é uma atividade privada realizada unilateralmente pelo autor, mas sim uma atividade realizada pelo CAD em contraditório no processo administrativo. A partir do momento em que essas outras etapas não foram percorridas no processo administrativo e não constam de um documento a qual a lei atribuiu a força de documento suficiente para a concessão da tutela provisória, eu, sinceramente, não consigo dar à parte unilateralmente essa complementação. Agora, Daniel, me responda o seguinte. E se a parte não percorrer essas etapas e pedir a tutela provisória ainda assim? Mas olha, eu vou alegar, obviamente que ela precisa alegar, é a causa de pedir dela. Eu sofri danos por conta dessa atitude reconhecida como infracional pela decisão do plenário do CAD. Só que é óbvio que isso vai ter que ser apurado aqui durante o processo, mas eu quero a tutela provisória ainda assim.
da evidência. Olha, essa tutela provisória da evidência, ela pode ser concedida. Não é antijurídico nem ilegal, ela pode ser concedida. Eu só tenho dúvida, nesse caso, da funcionalidade ou da utilidade prática dessa concessão. Não será uma hipótese inovadora no nosso sistema jurídico. Eu faço um paralelo aqui com uma circunstância que nós já temos no sistema jurídico, que é a chamada liquidação imprópria da tutela coletiva no âmbito dos direitos individuais homogêneos. Então, quando você tem uma sentença coletiva que condena o réu a reparar danos de indivíduos no âmbito do direito individual homogêneo, o que acontece com esse indivíduo? Ele entra com uma liquidação de sentença que não vai apurar só o valor devido. Esse indivíduo ele vai ter que entrar com uma liquidação, e por isso que ela chama imprópria, porque ele vai ter que demonstrar, primeiro, que ele suportou um dano, que aquele dano que ele suportou está sujeito àquele ato ilícito que foi reconhecido na demanda, e daí ele vai apurar o valor do dano. É mais ou menos o que esse autor vai ter que fazer na execução dessa tutela provisória da evidência. Ou seja, ele vai ganhar uma tutela provisória da evidência que não é imediatamente executável. Quer dizer, ele vai ter ali uma decisão interlocutória que vai dar para ele uma tutela provisória da evidência, só que ele não vai conseguir executar isso no dia seguinte. Ele ainda vai ter um longo caminho a percorrer até que essa decisão interlocutória seja executável. E aí eu me pergunto, que vantagem Maria leva nessa decisão interlocutória? Quer dizer, é quase como uma vitória de pílula, quer dizer, o que se ganha efetivamente aqui? E isso, na minha cabeça, e eu já falei para a Mônica quando ela me convidou, eu não trabalho com direito concorrencial. Não trabalho. Eu só trabalho com processo. Então, para mim é tudo novidade. Mas eu fico pensando no rolo que isso vai dar dentro do processo. Porque aí eu imagino o seguinte, o réu, ele é citado. Aí o réu, ele vai ser réu nessa liquidação, que obrigatoriamente vai se formar, em que você vai discutir dano, nexo de causalidade e valor do dano. Só que a contestação, imagino eu, nunca fiz uma dessa na vida, vai também discutir exatamente isso. Além de, eventualmente, discutir uma nulidade do processo, e se não for um acordo de leniência ali, discutir o mérito da decisão do pleno. Ou seja, a contestação ela pode ser um pouco mais rica do que você está discutindo na liquidação, mas haverá matérias em comum. Então, imagina que coisa maluca. Você vai estar discutindo naquela liquidação do cumprimento provisório de sentença, da tutela provisória, matérias que estarão sendo discutidas na contestação. E aí o juiz, uma hora, ele vai dizer, gente, isso aqui está ficando estranho, porque... Então, vamos discutir uma vez só, e aí, de repente, você vai perceber que tudo isso junto e misturado vai nos levar até onde? Até a sentença. E na sentença é quando nós vamos decidir tudo, e aí aquela tutela provisória que eu tinha ganho não me levou a lugar nenhum. O meu maior receio é que isso venha a acontecer. Mas perceba, a alternativa a isso seria dar ao autor a possibilidade de complementar o documento que a lei atribuiu como suficiente a uma tutela provisória, o que, para mim, não parece o adequado. Basicamente, essa é a minha impressão. E aí, agora eu volto para a doutora Rogéria, mais ou menos na mesma temática, doutora. E, de novo, voltando para o seu artigo no Conjur, que eu li está muito bom. Então, concessão da tutela de evidência RDC, conforme previsto aí pela inovação da lei, sobretudo em caráter liminar, na sua opinião, possível apenas para obrigações de fazer ou não fazer, ou poderia também expandir aí o efeito? Eu vou bem na linha, Fred, bem na linha do que disse o Daniel. Me parece que a aplicação prática em relação à indenização por perdas e danos vai ser muito, muito, muito restrita, com base no 47A. Porque, como disse o Daniel, teria que ter havido já, no processo administrativo perante o CAD, um contraditório a ponto de, inclusive, identificar qual teria sido o dano, vamos dizer assim, que tenha identificado o sobrepreço, mas numa situação de cartel, ou seja, que o consumidor
teve um prejuízo de tanto por esse sobrepreço, coisas que são muito difíceis estarem já contidas na decisão administrativa do CAD. Mas, em relação às obrigações de fazer e não fazer, me parece que aí teria, sim, uma aplicação, porque caso essa obrigação de não fazer, vamos dizer assim, determinada pelo CAD, não tenha ainda sido cumprida na prática, o juiz de direito pode, desde logo, imediatamente aplicar a tutela da evidência para determinar, então, que essa obrigação de fazer seja cumprida. Então, me parece que, nesse aspecto, a tutela da evidência terá, sim, uma aplicação prática especificamente em relação às obrigações de fazer e não fazer. Perfeito. E agora, acho que vou para a última, que é para todo mundo, começar com a Juliana, mas é que dá problematizada, né? Vamos na linha do documento adicional que o Daniel colocou, uma situação hipotética em que a parte prejudicada ajuiza uma ação de produção antecipada de prova de antemão, antes de reparação de danos, para auferir ali naquela ação, sujeita a contraditório, etc., e mediante prova econométrica, o sobrepreço e o montante do dano. Então, no ajuizamento da ação, ele teria a decisão do CAD, mais essa produção antecipada de prova em que foi produzido esse laudo, com lá o montante de preço, de sobrepreço e dano. Neste caso, a gente poderia vislumbrar uma antecipação da obrigação indenizatória mediante tutela de evidência? Bom, a pergunta é bastante interessante, mas antes de eu enfrentá-la, eu gostaria apenas de dizer que eu concordo tanto com o Daniel quanto com a Rogéria, né, que embora a intenção e o intuito do legislador ele tenha sido, com a introdução desse artigo 47A, né, incentivar e tornar mais efetiva as ARDCs, né, o que a gente observa que é exemplo do que ocorre no geral, no processo civil em geral, né, a tutela de evidência ela não vai ter o condão de acelerar, de trazer tamanha efetividade, principalmente para a pretensão de reparação de danos, que é o motor, muitas vezes, que desestimula o ajuizamento dessas ARDCs, né? Porque você tem outros mecanismos mais eficientes para conseguir fazer cessar o ilícito, né? Então, quando a gente fala nesse sistema concorrencial e de incentivo às ARDCs, né, para você ter um sistema público e privado de combate às infrações à ordem econômica, de organização do mercado, nós vamos ter que, para a finalidade da reparação de danos, acho que a tutela de evidência ela não vai desempenhar a sua função. Ainda que, né, a gente vai pensando aqui, né, numa produção antecipada de provas. Um dos grandes desafios para as ARDCs, o Daniel já trouxe aqui, a Rogéria também já falou, você mencionou também, você tem um artigo, inclusive, publicado a respeito, né, Fred? Da dificuldade dessas ARDCs é exatamente a prova do dano, a quantificação desse dano. Não só a quantificação, mas você fazer a correlação entre aquele dano quantificado e aquela infração econômica que veio a ser reconhecida. Então, a produção antecipada de provas, né, ela é um veículo interessante no CPC de 2015, né, porque o CPC ele trouxe outras alternativas para essa produção antecipada de provas, que não é necessariamente contencioso, inclusive para você fazer uma avaliação, uma análise, né, dos documentos, de todos os elementos, para avaliar a propositura da chamada ação para tutela principal, né? E a gente tem uma dificuldade muito grande nessa quantificação, inclusive com a obtenção dos documentos respectivos, para você poder fazer as apurações, fazer os dados da prova econométrica, né? Então, você precisa desses elementos, né? E a produção antecipada de prova, ela cumpre esse papel bastante interessante aí, nesse contexto do litígio
concorrencial em específico para ação de reparação de danos, né? Mas eu fiz essa produção antecipada de provas, fiz toda a colheita, lá eu fiz a prova pericial econométrica, fiz a apuração e a quantificação de danos. A produção antecipada de provas, em contraditório, ela tem uma força probante grande, mas ela não é também vinculativa para o juiz da causa principal, até porque, na produção antecipada de provas, o Código ele prevê que não há prevenção do juízo para a ação principal. Então, ali é um procedimento de coleta desse material, sem um juízo de valor em torno daquele material coletado, né? E isso não vai excluir a possibilidade do juiz ter um juízo de ponderação ali naquela situação. Mas, tendo a produção antecipada de prova mais a decisão do CAD, isso pode estimular, né, o requerimento da tutela de evidência com base no inciso 4. Mas eu confesso que há uma dificuldade muito grande, inclusive no processo civil tradicional, nas lides tradicionais, de deferimento, seja de tutela de urgência, tutela de evidência, quando ela importa antecipação de valores e, principalmente, quando esses valores eles são relativos a verbas indenizatórias, que não foram objeto de um acertamento e de uma definição no que diz respeito, seja tanto ao nexo quanto à quantificação. Mas eu não tenho dúvida que esse é um caminho interessante, né, do ponto de vista prático, para se tentar uma maior utilidade para a tutela de evidência no ambiente das ARDCs. Da mesma forma, a gente pode requerer uma tutela de evidência numa RDC depois da produção da prova pericial, sem a necessidade de uma antecipação de prova, né? Eu já tive casos em que isso foi feito, não existia o artigo 47A, né? A gente fez com base no 311.4, foi deferido. Então, após uma prova pericial que revelou, o juiz viu, a empresa tinha a necessidade, o juiz foi lá e deferiu, e a execução provisória foi se fazer com base em todas as garantias, caução, tudo mais, para você iniciar a execução provisória respectiva. Então, é interessante a tutela de evidência, embora ela não tenha uma utilidade prática ali naquele momento 1, às vezes, da RDC, ela pode ter no momento 2 da RDC e acelerar o acesso à execução provisória daquele montante indenizatório que foi apurado, seja na produção antecipada, que o juiz vai fazer a ponderação e considerar que não tem elementos suficientes ali para a exclusão, seja, né, no curso da própria ação de cognição, após a produção da prova pericial. Ótimo, Daniel, voltando para você, né? A gente tinha perguntado da utilidade, aí, considerando esses detalhes aqui. Você acha que a intenção do legislador aqui de impressão de maior celeridade, das ações, talvez a inversão do ônus da morosidade, ela também não implicaria, obviamente, você queimar etapas necessárias do processo de conhecimento? Talvez a celeridade venha na segunda instância, como a Juliana ilustrou ali, para aquela concessão da tutela de evidência para impedir o efeito suspensivo na apelação. Como você vê aqui com relação a tudo isso que foi colocado? Olha, eu vejo como algo até habitual na atividade legislativa, você querer resolver um problema complexo com uma previsão bonita, né? Quer dizer, há um problema grave, as vítimas de ilícitos concorrenciais demoram muito para receber o que lhes é de direito. Como resolver isso? Com uma tutela provisória. Então, vamos prever lá. Sim, mas não é com um toque de magia que se resolvem problemas complexos. Aliás, para problemas complexos, geralmente soluções simples são as piores possíveis, não só no direito, como na vida em geral, né? Mas o legislador ele tem um fetiche por esse tipo de solução, né? E me parece que é nesse sentido. Inclusive, a Juliana está colocando muito bem, porque
a gente está falando aqui da produção antecipada de provas, e eu fico com uma preocupação, porque o associado, ele ouve aqui, e eu vejo assim, produção antecipada de provas é uma ideia genial que foi materializada de uma maneira horrorosa pelo código. Então, por exemplo, aquela desgraça de não prever defesa, né, um negócio surreal, mas aí não cabe defesa, mas todo mundo se defende, né, porque perdido por 1, perdido por 1000. E aí, fatalmente, sabe como é que vai vir a defesa do réu? Vai vir assim: juiz, só justifica se você fazer essa prova se ficar configurado um nexo de causalidade. Só vai ser útil você fazer prova aqui se antes tiver uma prova do nexo de causalidade, porque senão não tem sentido fazer essa prova do valor do dano se não ficar antes confirmado que esse dano decorreu desse ilícito concorrencial. Só que adivinha, juiz, você não pode discutir nexo de causalidade nessa demanda, porque essa demanda ela é estritamente probatória, você não pode discutir questão de direito. Então, na verdade, não cabe como questão prejudicial resolver uma questão de direito para analisar a utilidade da prova. Então, aí você já zera o meio-campo, você já cria um problema, porque aí, é claro, o juiz já pode dizer que não cabe essa defesa, aí você já agrava, aí já vem a discussão se cabe ou agrava ou não cabe, aí vem mandado de segurança, já cria um inferno. O que era para facilitar, já cria-se o primeiro inferno. O pessoal do direito concorrencial está olhando para mim e falando assim, esse menino que se convidaram é louco, esse menino, né? Menino, aí eu puxei para o meu lado. Esse velho aí, ele é louco, ele é louco. A gente trouxe aqui para os caras virem com soluções, o cara só vem com problema, porque o processo, ele pode se tornar um grande problema na sua vida. Né? E tem mais. A Juliana, ela colocou bem, porque ela já está escapando, porque a Juliana, ela sabe do problema, para o 311.4. Isso por quê? Porque eu insisto, o 47A, ele fala de um documento. E perceba, o que nós estamos querendo é agregar a esse documento agora um outro documento, que é uma sentença que não declara nada de uma ação probatória autônoma. Mas esse outro documento não está previsto em lugar nenhum que é suficiente para uma tutela provisória da evidência. Nós que estamos considerando que ele poderia, agregado ao outro documento, resultar numa... Mas aonde está previsto isso? E aí a gente diz, não, mas isso, mais uma não reação suficiente do réu, igual a tutela... Mas aí a gente já saiu do 47. A gente já foi lá se abrigar no 311.4 do CPC. E isso por quê? Porque quando a gente trabalha a tutela provisória da evidência, nós precisamos de um fumus boniuris qualificado na lei. Essas saídas da qualificação legal, elas são sempre repelidas. Porque como só basta a probabilidade não pode ser uma probabilidade aberta, ela tem que ser fechada. Então, eu não sei, eu adoro, hein? Ação probatória autônoma é meu tema, foi meu tema de doutorado, sou um apaixonado pelo tema, mas aqui eu vejo mais dificuldades do que facilidades. Desculpa, eu falei demais, já não falo mais. Fred, você me permite só um adendo aqui ao que o Daniel por favor. falou? Né? Quando a gente vai observar o próprio projeto de lei, o 47A, na verdade, era um parágrafo do 93, que cuida da obrigação de fazer. Então, o legislador pensou, ele não pensou diretamente na reparação de dano, ele estava mais na tutela inibitória do ilícito, de fazer cessar, ele estava muito mais focado nesse efeito ligado à decisão do CAD. E quando a gente vai ler o artigo 47A, ele faz remissão ao 93, então eu acho que o foco do legislador é a obrigação de fazer e não fazer. A obrigação de reparação de danos são exercícios que a gente vai fazer na advocacia, na prática, para atender aquelas exigências, mas não vai ser, eu concordo com o Miguel, é a minha visão, não e a Rogéria também, não é o 37A que vai solucionar, vai ser a tábua de salvação, né, ali das ARDCs, da morosidade, de todas as dificuldades que representam
a se conquistar o direito à reparação efetiva do dano. Fred, concordo totalmente com a Juliana, só fazendo também um acréscimo aqui, é que a tutela de evidência surge no exterior, antes de vir para o Brasil, como algo em contraditório. Então, esse inciso 4º é o mais próximo que a gente tem da tutela de evidência em outros países. O autor faz uma prova documental e o réu traz uma prova que não gera dúvida razoável, como diz o nosso legislador. Então, se quem pode o mais, pode o menos, se o 47A autoriza liminarmente, ou seja, sem ouvir o réu, essa concessão da tutela de evidência, o que nós já colocamos aqui, que vai ser extremamente difícil de aplicação na prática, será plenamente possível, como disse a Juliana, com base no inciso 4º, e agora também com o fundamento do 47A, que depois de uma defesa frágil, inconsistente, seja possível ao juiz antecipar, porque, afinal de contas, contraditório é algo fundamental para a tutela da evidência, já que não existe perigo in mora, não existe risco. Então, por que não ouvir o réu antes? Perfeito. Gente, já passamos de 10 horas, mas tem uma pergunta que eu acho que dá tempo, né, Zé Inácio? Sem dar puxão de orelha aqui da agenda do comitê. Pergunta da Mônica. Então, acho que tocando talvez um pouco na resposta que a Juliana deu, a primeira pergunta que eu formulei. Ela disse que a existência de ação anulatória da decisão do CAD, com deferimento de tutela de urgência para suspender seus efeitos, é uma evidência de que há uma defesa no questionamento razoável da decisão, podendo, então, afastar a tutela de evidência na ação reparatória? Ou, ainda que assim não seja, se a manifestação do réu na reparatória gerar dúvida quanto à prova, no caso da decisão do CAD, pode o juiz revogar a tutela de evidência? Para mim? Pode ser. E quem quiser também, gente. Agora a gente está na xepa aqui. Mas aí os demais só complementam, né? Eu acho que, na verdade, a gente tem que ter um cuidado muito grande, porque senão a gente estimula o comportamento do ajuizamento de ações anulatórias sem qualquer fundamento, só para esvaziar a força da decisão do CAD no que diz respeito, ali, para mim, basicamente, a obrigação de fazer e não fazer. Então, eu acho que, número 1, é preciso fazer uma ponderação dos argumentos dessa ação anulatória, e o juiz vai fazer o juízo cognitivo para ver até que ponto é capaz a ação anulatória e seus fundamentos de elidir a presunção de legitimidade, veracidade que o legislador atribuiu às decisões plenárias do CAD. Né? E ela poderá ser utilizada, e essa ponderação pode ser feita tanto no deferimento quanto na posterior revogação, porque a gente está diante de cognição sumarizada, né? E a qualquer momento que a gente tiver elementos adicionais, o juiz pode alterar aí o seu entendimento, seja deferindo, revogando, modificando a tutela provisória. Perfeito. Tinha mais uma intervenção aqui do Adriano, mas Adriano, até me corrija se errado, está mais para desabafo do que pergunta, mas ele está aqui manifestando talvez um desconforto, né, de compreender que a tutela aqui de urgência não seja tolerável para aliado com a produção de outras provas para a concessão dessa antecipação da indenização. Então, assim, se a decisão do CAD não prevê uma obrigação de fazer ou não fazer em prol dos prejudicados, então eu não poderia ali atribuir uma tutela de evidência. Eu acho que eu compartilho um pouco do desconforto, porque quando a gente lê a exposição de motivos do projeto, está lá que uma da intenção é incentivar, dissuadir a infração, também incentivar a autocomposição desse tipo de ação. E o projeto foi claramente feito para tutelar ações de reparação de dano. Mas, de fato, assim, pela redação e quando a gente analisa os elementos da decisão do CAD, a gente fica com mais dúvida do que certeza com relação à efetividade disso para uma antecipação de indenização. Como vocês colocaram bem, o judiciário já tem uma resistência de liquidar antecipadamente isso, sobretudo se não tivesse sido submetida a contraditório ou a própria prova não tivesse sido produzida no juízo da indenização. E me parece que vai ser algo que a gente vai testar aqui no caso a caso, ver se efetivamente essa estratégia, por exemplo, da produção antecipada de prova daria certo, né, e você conseguiria ali de antemão, antes, né, do processo de conhecimento estar exaurido, a antecipar a indenização. Mas, de fato, há aí uma
vontade, né, de uma parte da comunidade, principalmente aqueles que litigam do lado do prejudicado, de fazer essa celeridade chegar nas RDCs. E acho que, como a gente tinha falado nas conversas preparatórias, né, talvez a gente deixar de exportar esse tipo de litígio para jurisdições como Inglaterra, Holanda, em que já há uma jurisprudência mais consolidada com relação a esse tipo de ação, e começar a fazer essa reparação efetivamente aqui no Brasil. Mas, enfim, dito tudo isso, eu queria agradecer ao Daniel, a Juliana e a Rogério aqui pelo tempo que tiveram com a gente. Tenho certeza que foi, para todos os 46 presentes aqui, foi um grandíssimo debate, foi ótimo. A gente sai com, acho que de forma mais concreta, como essa inovação vai inovar aqui na nossa atuação nessas ações de reparação de danos concorrenciais. Obrigado. Se quiserem falar palavras finais aí, fiquem à vontade, Daniel, Juliana, Rogério. Queria agradecer o convite novamente, e agradecer também ao querido amigo Adriano Camargo Gomes, e dizer que aqui, o que ele coloca ali no chat, nas questões, é aquilo que a gente também tem como frustração. A gente gostaria, como disse o Daniel, que o legislador resolvesse tudo, né? Mas a gente vai ter situações em que, quando já tiver identificado o dano, e eu digo que essas situações podem ser raras, infelizmente, é claro que poderá antecipar, nesse caso, com base no 47A. E também, sempre que depois já tiver manifestação do réu, né? Se pode liminarmente, pode conceder depois. Enfim, nós estamos todos aprendendo ainda com a aplicação prática da tutela da evidência, e quero dizer, por fim, que é uma pena que os juízes ainda têm muita timidez na aplicação da tutela da evidência, porque esse é um grande instituto para trazer uma maior efetividade para o processo civil. Então, agradeço muito o convite, foi um prazer estar aqui no IBRAC, agradeço a todos vocês. Eu também gostaria de fazer os registros do meu agradecimento, da oportunidade de participar aqui nessa manhã de uma discussão de um tema que está em construção, e como o colega Adriano trouxe ao final, né, e a Rogéria bem destacou, estamos todos buscando a maior eficiência desse sistema, e cabe a nós, e a eventos como esse do Comitê do IBRAC, né, buscar juntos, em diálogo, encontrar as alternativas para a gente tornar um pouco mais efetiva a RDC. A minha confiança não está no legislador exclusivamente, porque ele não é capaz da solução de todos os problemas, mas a minha confiança está nesse público, né, especializado, com as suas vivências, com as suas experiências e com essas trocas. Eu acho que assim a gente pode construir um direito processual mais efetivo e um sistema de ARDC também igualmente capaz de responder com eficiência, né, aos anseios da sociedade. Então, muito obrigado ao presidente Bruno aí também pelo convite. Eu queria agradecer também, e só colocar aí para o colega Adriano e para aqueles também que advogam para os autores nesse tipo de demanda, e aqui eu posso falar uma grande bobagem novamente, porque eu não advogo nessa área do direito concorrencial, mas existe uma previsão no Código de Processo Penal, olha a analogia que eu vou fazer, você vai entender que loucura. A combinação do artigo 63, parágrafo único, com o 387, inciso 4º, do Código de Processo Penal, prevê que nas ações condenatórias, lá quando tem uma sentença condenatória no processo penal, o juiz penal ele pode declarar o valor mínimo suportado pela vítima, do dano suportado pela vítima. Então, imagina um juiz penal falando de dano suportado pela vítima. Nada a ver com nada, porque a cognição do juízo penal não tem nada a ver com dano, não tem nada a ver com responsabilidade civil. Mas o objetivo dessa norma é simplesmente permitir que a vítima, depois do longo processo penal, ela já possa pegar essa sentença penal condenatória transitada em julgado e já possa executar imediatamente esse valor mínimo, enquanto ela apura na esfera civil o valor real do dano dela. Ou seja, agilizar em alguma medida alguma coisa para essa vítima. Por que eu estou dizendo isso, Adriano? Eu sei que essas decisões do plenário do CAD, eles não buscam aferir dano, tratar do dano, não tem nada disso. Mas se eventualmente, aqui pode vir a besteira, porque eu não trabalho nessa área, mas se eventualmente nesse processo, ainda que obter dicta, ainda que en passant,
na construção da condenação da empresa pela violação concorrencial, houver elementos que você possa colher que indiquem que aquela atividade gerou o dano, isso pode servir para você construir uma tese de que, embora o dispositivo ou a decisão em si não fale do dano, existem elementos colhidos durante o processo que indiquem a existência do dano. E aí você consiga, nessa situação, uma tutela provisória mais firme que possa agilizar de alguma maneira, se não o valor total, mas que alguma coisa você já consiga determinar desses elementos para alguma coisa já obter enquanto se discute a fundo durante o processo o valor total do seu dano. Obrigado. Obrigado a todos. Para o Bruno, Zé Inácio, se quiserem palavras finais, aí até instrução para a gente seguir para a reunião. Eu confesso que eu não sei se a gente fica no mesmo link, eu tenho que trocar. Obrigado. Acho que os membros do comitê podem ficar aqui no mesmo link e a gente depois segue na segunda parte. O que eu ia só finalizar agradecendo também as exposições, acho que foram bastante interessantes, e colocar uma ponderação ao final, que eu acho que é algo que está, de algum tempo, sobrevoando um pouco a minha cabeça, que é sempre lembrar que as discussões no CARES são sempre focadas em uma atividade no mercado. No fim do dia, o dano vai ser sempre a uma coletividade, uma multiplicidade. Então, acho que a ideia de efetividade, me parece que ela passa também por instrumentos processuais, mas por pensar uma maneira coletiva de resolver um problema que é coletivo no fim do dia. Porque senão você vai ter que fazer e refazer essa mesma prova confusa, complicada, inúmeras vezes ao longo de várias ações diferentes. Então, talvez também começar a pensar um pouco se as mudanças que cabe ao legislador fazer, talvez pensar em um instrumento mais coletivo para isso, para tentar agilizar e dar um pouco mais de efetividade, que eu acho que é talvez a única ideia absolutamente comum e compartilhada por todos, é que o processo precisa ser mais célere e o mais breve possível, né? Então, tentar nessa ideia de efetividade. Mais uma provocação e um elemento dos próximos capítulos. Só uma palavra final também, em cima dessa provocação do Daniel aí. Tem um negócio que assusta muito nós, advogados do direito da concorrência, que é a tal da vantagem auferida, que é um cálculo que, por vezes, o CAD se propõe a fazer, até como balizador ali da penalidade, que isso está na lei, mas é muito complicado se fazer, e o CAD se propõe a fazer em algumas situações, né? E dentro dessa sua provocação aí do dano mínimo, né, eu acho que um pouco nos assusta a possibilidade de essa vantagem oferida, inclusive, ser usada, né, pelo autor, como esse dano mínimo aí que você fez a provocação, tá? Até trazendo a sua provocação para algumas realidades que a gente vê no direito concorrencial aí, mas acho que o debate foi super importante, é o primeiro, assim, que eu acho que pós-lei a gente aprofunda num tema que eu acho que é vital aí, que é a tutela de evidência, para tentar entender como é que isso vai funcionar aí daqui para frente, né? Então, queria agradecer a todos aí, ao Zé, ao Frederico pela organização do evento, e a Rogéria, a Juliana e ao Daniel pelas brilhantes exposições aí. Muito obrigado.